Senhora de Nazaré. Queridos irmãos, este quarto domingo da Páscoa, como eu disse, é o domingo do Bom Pastor. Hoje é dia de rezarmos por todos os sacerdotes, porque ser pastor é ser sacerdote também. Eu digo para vocês, é a missão mais bonita, porém é a mais renhida, a mais difícil. Sabe por quê? O sacerdote, ele é porta-voz, ele é representante de ninguém menos de Cristo Jesus. O sacerdote é ministro de Cristo Jesus. Vocês acham que isso é pouca coisa? E não foi a igreja que inventou o sacerdócio. Quem foi que criou o sacerdócio? O próprio Cristo Jesus. Quando vocês pegarem a Bíblia, desde as primeiras páginas, esse ministério vinha sendo esboçado. Esse ministério sacerdotal. O sacerdócio vai adquirir o seu pleno sentido no sacerdócio de Cristo Jesus. Eu falei para vocês que a missão mais difícil, porque os poderes infernais investem contra tudo aquilo que é de Deus. E como o sacerdote é o amor do coração de Jesus, o inferno respira ódio contra os sacerdotes, porque seria um meio de perder muitas almas. Os infernos sabem, se conseguirem desviar um sacerdote, os infernos levarão também para si muitas almas. Lembram quando em Cesareia de Filipe, Pedro, há poucos instantes, tinha confessado diante de Cristo a fé verdadeira: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois, Pedro, tomado não sei por quais pensamentos, estava se colocando como um obstáculo, um óbice no caminho de Cristo para o Calvário. Pedro disse: Senhor, não fales mais que vais morrer, porque Jesus tinha anunciado a sua paixão. Nunca mais o Senhor fale isso. Jesus repreendeu severamente Simão Pedro com essas palavras: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Meus irmãos, Jesus falou de maneira tão grave com Simão Pedro, porque o que estava em jogo era a redenção. E meus irmãos, eu digo para vocês, o Senhor colocou nas mãos dos sacerdotes a nossa salvação. Se nós não rezarmos pelos padres, nós também sairemos perdendo. Se rezarmos pelos nossos sacerdotes, nós também seremos beneficiados, porque nós teremos santos sacerdotes. Santos padres significa muitas almas salvas que adentrarão o céu. Mas, meus irmãos, péssimos sacerdotes, almas então condenadas ao inferno. No dia como esse, domingo, Jesus ressuscitado apareceu para Simão Pedro. E Jesus perguntou 3 vezes para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas?
Ele respondeu convictamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe confirmou no ministério com essas palavras: então cuida da minha igreja, apacenta a minha igreja. Uma segunda vez Jesus perguntou para Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida da minha igreja. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro achava que Jesus estava duvidando do seu amor para com ele, mas Simão Pedro, sem temor, respondeu novamente ao Divino Mestre: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então cuida da minha igreja. Meus irmãos, Jesus deixa Pedro à frente do pastoreio da sua igreja. Todos os sacerdotes da igreja representam Cristo na comunidade. Estão vendo aquela bela imagem ali? É de um sacerdote. Ele está entre Santa Teresinha e Santa Teresa d'Ávila. Qual é o nome daquele sacerdote? São João Maria Vianney. Ele dizia assim: o sacerdote não é só um outro Cristo, mas ele é o próprio Cristo. Escutem bem o que eu vou falar para vocês. Se nós pensássemos bem o sentido dessas palavras, se nós, sacerdotes, pesássemos o valor dessas palavras, eu acredito que nós teríamos até menos sacerdotes. Ou nós tremeríamos na base para celebrar, parece até algo redundante que eu vou falar aqui, mas para celebrar essa celebração, tem que estar em estado puro. Seria de uma tremenda irresponsabilidade de um padre celebrar a missa do pecado mortal. A responsabilidade de um sacerdote, vocês nem imaginam o tamanho. Ele carrega nos ombros um peso de uma comunidade. Como disse Jesus: vinde a mim, tomai o meu peso, porque ele é leve, o meu jugo, porque é suave. Eu gostaria de aplicar a todos os sacerdotes o que São João dizia na segunda leitura da sua primeira carta. Escutem: sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele. Eu gostaria de aplicar essa palavra a todos os sacerdotes. Os padres devem procurar se assemelhar a nosso Senhor Jesus Cristo. Que o sacerdote não deixe a imagem de Cristo se apagar nele. Queridos irmãos, nós precisamos de padres que nos falem do céu. Estão vendo aquele sacerdote lá? Qual é o nome dele? São João Maria Vianney. Sabe o que ele fez para ser esse grande sacerdote? Gastava o dia todo dele, todo dia, ele gastava no confessionário, celebrando a Santa Missa. Ele dormia pouco, começava a atender confissões bem de madrugada, ele ia dormir bem de madrugada. Os registros históricos sobre a vida do padre São João Maria Vianney dizem que ele dormia no máximo 3 horas por noite. Ele está bonito naquela imagem ali. Olhem as fotos do padre São João Maria Vianney. O rosto dele parece de uma caveira, mas em decorrência das duras ascésias
às quais ele se submetia. Ele comia só batata e ainda jogava cinzas por cima para não sentir o sabor da comida. Porque ele sabia da dura, da grave missão que Deus tinha lhe confiado. Ele sabia que um dia Deus pediria contas para ele de tantas almas. A primeira coisa que o padre São João Maria Vianney fazia no dia era celebrar a Santa Missa. Depois ele entrava para o confessionário e ele só saía quase no dia seguinte. Escutem o que eu vou dizer. Ele foi pároco de uma aldeia chamada Ars, na França. Ele nem sabia, quando ele foi destinado para essa paróquia, onde ficava essa vila. Ele foi a pé. Ele não sabia nem onde ficava. No caminho ele encontrou uma criança e ele, com singeleza, fez um pedido para aquela criança: minha criança, me diga onde fica Ars e eu te mostrarei onde fica o céu. Mostra-me o caminho que conduz a Ars e eu te mostrarei o caminho que leva ao céu. Esse encontro entre o bom padre e aquela criança foi eternizado por uma imagem que foi construída naquele mesmo local do encontro dessas duas santas almas. A imagem retrata o seguinte: a cena do encontro dos dois. O padre São João Maria Vianney apontando para o céu, falando com a criança e apontando para o céu, e a criança apontando para Ars, indicando para o padre, para o bom padre, onde ficava a aldeia. Sabiam que ninguém conhecia aquela cidade? Ninguém conhecia aquela cidade, aquela aldeia. Em poucos anos, meus irmãos, tiveram que abrir estradas. Era tanta afluência de pessoas a Ars, numa época que não existia Facebook, Instagram, não existia redes sociais. Imagine se existisse. Se existissem as redes sociais naquela época, a fama do bom padre correu tão rápido como o rastro de pólvora. Dizem que construíram até linhas de trem. Trens foram colocados à disposição para levar os romeiros, só para verem aquele sacerdote. Meus irmãos, ele não tinha nada de atraente. Nada de atraente. Um advogado que não acreditava em Deus foi a Ars para zombar daquele sacerdote. Ele voltou de lá acreditando em Deus e dizendo assim aos amigos: eu fui a Ars para ver o homem e vi Deus no homem. Meus irmãos, o bom sacerdote, sabe quantos anos ele ficou naquela vila? 40 anos. Ele não sabia cantar, ele não chamava a atenção pelo físico. Eu já descrevi como era a característica física dele. Era até asquerosa, no sentido de assustar, por causa das duras penitências que ele exercia. Ele só fazia o seu trabalho de padre. Ele só queria ser padre. Só isso. Nada mais. Salvar almas. Essa é a missão do padre. Mostrar o céu. Mostrar o céu.
O padre não é para ser político, apresentador de televisão, não é para ser comediante. O padre não é para ser um profissional disso, daquilo, da vida. A única ciência do padre é aquela que vem do alto. Ele é um especialista nas coisas de Deus. É um homem de Deus. É um homem de igreja. Um homem de altar. Símbolo de que ele morreu para o mundo, ele usa a batina. Ou no mínimo, o klezma. Aquela camisa escura com uma pala branca que se destaca. O padre morreu para o mundo. Todo o ser do padre foi transformado por Cristo. Escutem uma coisa que eu vou dizer para vocês, vocês vão se assustar. Dizem assim, né? Olha, o padre também é homem. Tudo bem, fisicamente o padre é homem. Porque só um varão pode ser padre. Só um varão pode ser sacerdote. Mas, meus irmãos, a transformação do padre é tão grande que ele já é um homem especial. O padre não pode dizer assim: eu sou padre enquanto eu estou celebrando a missa. Viu, criança? Eu sou padre enquanto eu estou celebrando a missa. Depois que eu saio, eu não sou mais padre, não. Por incrível que pareça, eu já vi colega de sacerdócio, de ministério, dizer isso. Aqui está o fulano, posso dizer o nome. Aqui está o fulano, esqueçam o padre Beltrano, aqui está o fulano. Não há separação mais. Não há mais separação. Houve uma fusão entre o homem e o sacerdote. Sabem qual é o maior modelo de sacerdote para nós? É o próprio Cristo. É Ele o pastor por excelência. Olha como ele diz no Evangelho de hoje: eu sou o bom pastor. Quando Jesus fala dessa maneira, ele não tem dúvidas. A maior lástima é o padre com dúvidas. A maior lástima é o padre com dúvidas. Com os pés em duas canoas. O que é que eu vou ser? Um artista ou um padre? O que é que eu vou ser? Lembrem da palavra de Jesus no Evangelho: eu sou o bom pastor. Isso é sinal de que todo o ser dele está comprometido. Vou contar uma história que eu vivenciei. Eu estava visitando o Janari. Parece até jocosa essa história, mas ela tem um fundo de verdade. Tinha alguém aqui da paróquia que estava lecionando lá no Janari. E eu precisava falar com essa pessoa. Ela estava na escola. Aí eu entrei e o aluno anunciou, a minha chegada, o professor que era aqui da paróquia. Professor, tem um homem aqui querendo falar com o senhor, Aí o professor, que era daqui, não mora mais aqui, foi embora. Quando ele viu que era eu: não, menino, não é homem não, é padre. Meus irmãos, por mais que a gente tenha escutado já uma história bem parecida com essa, realmente tem um fundo de verdade. Houve uma transformação. Eu falo isso para vocês porque a gravidade desse ministério é tremenda. Sabiam que São João Dom Bosco atrasou a ordenação dele porque quando ele meditava acerca da grandeza dessa missão, ele tremia nas bases. Ele achava que estava abaixo de tão grande dom, e realmente o homem é miserável. É um tesouro que Deus deposita em vasos de barro. O homem é um vaso de barro e Deus coloca nele um tesouro do sacerdócio. Eu sou o bom pastor.
Como eu dizia, precisamos de padres que nos apontem o céu, como Pedro, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Ele era pastor, ele estava se defendendo de uma acusação porque ele tinha curado um enfermo. E ele explica: nós o curamos em nome de Jesus de Nazaré. E aí ele encerra a sua autodefesa com essas palavras: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Já imaginaram um padre falando assim? Só há salvação em Cristo Jesus. Os padres precisam ter coragem de dizer isso. Só em Cristo há salvação. Mas tem padre dizendo hoje: não, toda igreja salva, toda religião salva, toda religião é boa, toda fé é boa. Né? Tem um padre do politicamente correto, o bonzinho. Não. E quando eu digo que só Cristo salva, eu estou dizendo só na igreja a salvação, na Santa Igreja Católica. Fora dela não há salvação, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo não está separado da igreja, e muito menos a igreja está separada de Cristo. Os cristãos dos inícios, que eram católicos, pensavam assim: não há separação entre Cristo e igreja. Agora, com essa pluralidade de religião, nós relativizamos a igreja de Cristo. Tentamos divorciar Cristo de igreja. Eu sei que muitos de nós que pensamos desse jeito. Não tenha medo não, meu sacerdote, de dizer isso. Não tenha medo. Vocês sabem que ser padre de verdade, se não for agora, mas no futuro, vai ser uma profissão, entre aspas, perigosa, porque sacerdócio não é profissão. Porque o padre tem que estar disposto a dar a sua vida. Olha o que dizia aqui Jesus no Evangelho: é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então é próprio do sacerdócio até dar a vida. Meus irmãos, imaginem, aqui no Brasil não é tão difícil ser padre, mas vai para aquelas nações onde os cristãos são minoria. É desafiante ser sacerdote. Foi feita uma pesquisa, não há muito tempo, qual era a profissão que mais realizava o homem. Não que o sacerdócio seja profissão, como eu já disse, mas as pessoas mais realizadas na vida se encontravam entre os sacerdotes. Meus irmãos, foi um presente que Deus deu para a sua igreja. Como eu falei no início da pregação, não foi a igreja que inventou o sacerdócio. Eu pergunto para vocês, em qual momento Jesus criou o sacerdócio? Na última ceia, na tarde de quinta-feira santa, quando ele reuniu os 12 apóstolos, e entregou para eles o seu corpo. Ele pegou o pão em suas mãos e transformou esse pão no seu corpo, com essas palavras: isto é o meu corpo. A palavra de Jesus tem poder? Meu Jesus, eu acho que se eu perguntar na Assembleia de Zeus, eles vão dizer mais forte: a palavra de Jesus tem poder? Não me envergonhe, pelo amor de Deus, hein? Este pastor há tanto tempo falando, sim, tímido, né? Se a palavra de Jesus tem poder, então o pão não é mais pão. É o quê? É corpo do Senhor. Isto é o meu corpo. E ele terminou dizendo assim para eles: fazem isto em memória de mim. Pronto, o sacerdócio é para isso. É para celebrar a missa. É para atender as confissões. É para salvar almas. Viu, queridos irmãos e irmãs? Rezemos
pelos nossos sacerdotes. É assim que a Igreja Católica se organiza. Se não há sacerdote, não há Eucaristia, não há unção dos enfermos, não há confissão. Como nós receberemos os sacramentos sem a presença do sacerdote? É o amor do coração de Jesus. Rezemos para que eles sejam zelosos da missão que Deus lhes confiou. Não é para qualquer um não, viu? Ser padre não é para qualquer um. É para quem tem pelo no peito. Escutem só, tem pessoas que dizem assim: meu Deus, tem tantos, com todo respeito, tem tantos pastores, mas um só padre. Gente, não equipare padre, com todo respeito, os pastores. Não tem comparação nenhuma. É querer comparar o preto com o branco, cores que eu falo. Não tem. O padre é um sacerdote. Ele celebra a missa, o sacrifício. Nos crentes não tem sacrifício, como temos aqui. O padre é o homem do altar. E, meus irmãos, o padre trabalha. Vocês não imaginam o quanto. E ainda chamam os coitados de desocupados. O padre fica uma manhã inteira escutando uma pessoa tentando ajudá-la, mas porque ele é padre, ele não está fazendo nada. Mas se ele fosse um outro especialista, por exemplo, um psicólogo, talvez daria um valor para ele. Mas quantas almas são recuperadas em um confessionário? Queridos irmãos e irmãs, tem coisas que na Igreja Católica só se faz se tiver um padre. Nessas comunidades cristãs, não precisa ter 100% a presença do pastor e o culto acontece. Mas na Igreja Católica não. Se não tiver padre, tem missa? Se não tiver padre, tem confissão? Se não tem padre, tem unção dos enfermos? Ninguém pode, eu não posso dizer, irmã, celebra a missa hoje. Algum católico incauto poderá sair: eu gostei da missa da irmã, mas a irmã não celebra a missa? Leigo não celebra a missa? Só o sacerdote, meus irmãos. A gente tem que diferenciar. Estão entendendo por que o padre trabalha mais? Viu, queridos irmãos? O padre trabalha incansavelmente, por amor. Como eu dizia para vocês, é nosso Senhor Jesus Cristo a forma do sacerdote. É Ele a forma. Ele está implicado com as ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Sabe por que o padre tem que ser dedicado à sua paróquia? Por amor a Deus. Não é por amor ao povo em primeiro lugar. Cristo ama as ovelhas, que somos nós, porque Ele ama o Pai. Dar a vida pelas ovelhas. Gente, escutem o que eu vou dizer. Sabe o que é isso? Casamento. Mas um casamento transcendente, sobrenatural. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se o padre fosse casado, eu diria, ele é um tremendo irresponsável. Não porque ele está dividido entre dois amores, o amor a Deus e o amor humano. Mas sabe por quê? O homem casado tem que se dedicar à sua casa, cuidar da sua esposa. Imagine um homem ficar 24 horas por dia aqui na igreja. Uma hora o padre vai dizer: ei, tu não tem esposa não, Aloysio? Vai cuidar da tua mulher. Não é obrigação, tem que trabalhar. A igreja diz isso para nós. Da mesma forma, a mulher, ela tem obrigações do lar, cuidar dos filhos. É verdade ou não é verdade? Gente, a igreja diz assim: olha, vocês venham para a igreja, mas vocês têm obrigações com suas famílias. E eu pergunto a vocês: cuidar de casa é pouca coisa? Ave Maria, não. Cuidar de casa é um sacerdócio também.
Imagine dedicar-se a essas santas ovelhas, olha, salvar vocês e ainda ser casado. Jesus foi muito inteligente, sábio. Não combina não, meus irmãos, com o sacerdócio. E graças a Deus, a maioria de vocês não concorda com o padre casado não. É, longe de nós. Se quer casar, ó, vai onde o bispo pede afastamento e pronto. Entenderam, queridos irmãos? O sacerdócio é puro. Ele representa Cristo. Sacerdote não é coordenador de comunidade, não. Ele representa Cristo na comunidade. Nós somos muito mais do que líderes. Um pastor, com todo respeito, de uma comunidade cristã, de uma comunidade evangélica, ele sim é um coordenador, um organizador, ele não é Cristo. Podem questionar, não agora, mas o padre sim, na natureza do sacerdócio, ele é Cristo na comunidade, mas também ele deve se dar o respeito, ele deve deixar Cristo aparecer nele. Ah não, eu sou representante de Cristo, agora eu posso sair aí dando confete em todo mundo, tomando umas, pegando todo, e me respeite, porque eu sou representante de Cristo. Respeite você, não é? Não vilipendie um tão grande dom que Deus te concedeu, que Deus te deu. Não foi porque você merecia. Meus irmãos, nós não merecemos não ser padres. Nós temos tantas misérias, mas não vamos usar isso como desculpas, não, para conspurcar tão grande dom. Honremos tão grande dom que Deus deu aos homens. Todos nós somos sacerdotes em virtude do batismo, mas sacerdotes ordenados são aqueles que a igreja escolheu. Escutem o que eu vou dizer. Sabe por que nós temos poucos padres? Porque ser padre não é para qualquer um, não. Com todo respeito, é mais fácil ser pastor de uma comunidade cristã. Agora, para ser padre, eu queria usar uma outra palavra, mas não posso, porque tem criança aqui. Então eu fico só com essa mesmo de pelo no peito. É para ser padre. Mas mais do que isso, tem que ter santidade. Tem que ter santidade, queridos irmãos. Você diz para a igreja, eu quero ser padre. Mas depois de 7, 10 anos de formação, a igreja vai te dizer, você serve para subir os altares. Mas também se a igreja te disser, não, você não serve não, a pessoa vai embora revoltada com a Santa Igreja. Aqui, acho que os 2 seminaristas aqui nunca mais nem botaram os pés na igreja, né? Fora até embora, né, daqui. Chateados, revoltados com a igreja, né? Mas é assim, meus irmãos, a igreja tem sabedoria. Com o crivo que a igreja tem, ainda passa os bagaços, né? Imagine se a igreja não tivesse esse crivo. Porque a igreja deve primar, em primeiro lugar, a igreja deve primar pela salvação das almas, pela salvação dos homens. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.